Fala, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, meu povo, eu vou falar aqui pra vocês de dois sonhos que eu tive ontem à noite. Então, antes de começar a falar pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like pra poder estar ajudando o meu canal a crescer, né? Então, o primeiro sonho que eu tive ontem à noite foi que eu e o meu esposo e a minha filha fomos convidados para uma festa numa casa que tem muita gente lá, né? Aí eles convidam outras pessoas, aí vai bastante gente pra essa festa, pra essas festas que tem lá. E aí nós chegamos lá, nessa casa, e, e eu via, né, as pessoas lá conversando e falando com as outras e tudo, né? Aí eu e o meu esposo e a minha filha sentamos lá. E aí chegou uma pessoa lá nessa festa lá, né? Era uma festa de aniversário. E essa pessoa, ele não é bem visto lá no meio dessa família. Ele tem uma má fama, sabe? E aí os homens e as mulheres dessa casa, na verdade, essa pessoa que ele é mal visto, ele se relaciona com uma mulher que ela é irmã desses outros aí, e aí eles não gostam desse parceiro da irmã, sabe? E aí nem outras pessoas, nem amigos dela, nem os parentes, primos, essas pessoas assim, não gostam muito dele também, sabe? Não vou ditar nome aqui não, porque pode ser que tenha alguém que assista aqui o meu vídeo e não goste, tá? Mas eu vou falar o milagre, mas não vou falar santo, nome de santo nenhum. E aí nós estávamos ali, aí eu não sei o que foi que aconteceu, que meu esposo se irritou e foi sair para ir embora. Aí nessa casa lá, a porta não é, mas no sonho era como se, né? Não era como se não, era de verdade, mas agora normalmente fora do sonho não é, é diferente. A porta da casa era de madeira e o portar que segura a porta era de madeira. Como essa porta aqui é uma porta de madeira e o portar é de madeira. Que uma porta de ferro, o portar também é de ferro. Janela e tal. Se for de ferro a janela, o portar é de ferro. Se for de madeira, a janela, o portar da janela também é de madeira. E assim, a porta era de madeira e o portar era de madeira no sonho. Mas não é. Agora não é, sabe? Só no sonho. E aí, ele ia sair. Aí eu não sei se ele enganchava a camisa no trinco da porta, naquele pegador. Ali. E no que ele já estava irritado. E quando ele enganchava a camisa no negócio da porta ali no pegador, ele ficava ainda com mais raiva, que ele ia puxar para desenganchar com ignorância. E aí rasgava a camisa e não desenganchava do negócio. E aí ele pegava essa porta com ignorância. Eu olhava pra cara dele, o semblante dele tava de uma pessoa que estava perturbado e possuído por o mal. E ele safanava essa porta assim, com toda força, e arrancava a porta, arrancava o portar, que é enfiado na parede, que é enfiado, que é praticamente enfiado coladinho na parede, né? E ele arrancava tudo e açoitava, e a porta com esse portar ficava só empendurado. Arrancava assim de dentro da parede, mas não chegava a soltar tudo assim, ficar solto de tudo, não. Ainda ficava agarrado assim, tipo, só arrancado, mas ficava a parte de baixo, ainda ficava enfinhada ainda. E aí ele sacudia e empurrava e deixava lá a porta e o portar assim, todo esbagaçado assim. Aí eu pegava, ficava com muita vergonha daquilo, me levantava e quando acabasse saía. E o povo ficava tudo olhando assim pra minha cara. E eu morta de vergonha e saía.
Mas, assim, eu vou tentar decifrar, assim, meio que decifrar, assim. Isso pode acontecer, mas pode ser que não seja ele que vá fazer isso. Porque ele nunca fez isso em casa de ninguém. Porque, para começar, ele não bebe, não tem vício nenhum. Qualquer ser humano se estressa e fica nervoso. Mas não, na minha consciência, eu não penso que ele possa fazer um negócio desse em casa de ninguém, não, sabe? Porque teve uma vez que nós fomos uma. Foi meio que uma festa lá. E teve um almoço lá nessa casa do sonho aí. E nós chegamos lá e o povo tava almoçando. E aí ele sentou na mesa, o meu esposo, e comeu. E uma pessoa tava na mesa junto com ele, da casa. E um dos outros convidados que estavam lá comeu, deixou o prato na mesa, levantou e foi embora. Quando ele terminou de comer, o meu esposo, que foi fazer o mesmo, levantou e ia deixando o prato na mesa. A pessoa que era da casa pegou no braço dele, puxou e fez ele voltar e pegar o prato e colocar na pia. Aí ele ficou com raiva nesse dia aí, eu vi ele com a cara feia. Aí ele depois falou pra mim que nunca mais ia nada naquela casa. Aí eu tive esse sonho desse jeito, mas eu vou contar pra ele depois, eu vou ver o que é que ele vai dizer. E eu vou dizer pra ele que se algum dia alguém soltar alguma piada, se ele ainda for alguma coisa lá, falar alguma coisa que chatear ele, ele saia de fininho e vá embora. Não vá fazer escândalo em casa de ninguém. Faça como da primeira vez. Ele só fez sair e veio embora pra casa. E nesse meu sonho aí, né? Pode ser que seja outra pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. Como o rapaz que é namorado ou se relaciona com uma pessoa dessa casa lá, entendeu? Pode ser que ele queira fazer isso, porque ele é meio amostrado e ele é cheio de coisa, entendeu? Pode ser que seja ele, faça alguma coisa do tipo assim, né? Isso aí foi do primeiro sonho. O segundo sonho foi assim. Eu saía da cidade e, tipo, ia viver na zona rural. Ia viver na roça, ia viver na zona rural. E aí, quando eu estava por ali andando nos sítios, naqueles matos, sabe? Eu tava com sede, aí eu achava um lugar. Isso aí é o segundo sonho, tá? Eu achava um lugar que tinha tipo um córregozinho, vocês, tipo cachoeirinha fraquinha, sabe? Escorrendo uma água e eu estava morrendo de sede. Aí eu pegava uma garrafa velha que eu achava ali por perto e começava a encher ela pra me levar, pra me beber em outras ocasiões que eu me desse sede. E aí eu vi uma mulher chegar e começar a me xingar e dizer umas coisas comigo, que não era pra me pegar ali, começar a jogar pedra em mim. E aí eu também começava a meter pedra nela, né? Ela jogava pedra pra bater em mim, eu jogava pedra pra bater nela. Aí eu acertei uma pedra no pé dela, aí ela começou a fugir, sabe? E eu não saí do lugar. Enchi a garrafa, tampei e saí andando. Aí eu ficava num lugar, numa mata, num lugar assim, tipo, perto de uma caverna, sabe? E no meu sonho eu ia morar ali naquela caverna. Só que a caverna tinha um buraco pequeno para entrar. E lá pra dentro era que era oco. Mas do lado de fora, o buraco para entrar para dentro era muito pequeno. Aí na minha imaginação, no sonho, não ia dar para mim entrar dentro daquela caverna, porque o buraco era muito estreito. E, e aí eu ficava pensando como era que eu ia entrar, porque era uma caverna de pedra. Não tinha como, se fosse um lugar de barro, tinha como cavar e larguecer o buraco. Mas como era de pedra, não tinha tipo como abrir mais aquele buraco, porque eu não tinha equipamento, ferramentas
que pudesse enlarguecer aquele buraco para mim entrar. Então eu ficava ali do lado de fora e depois saía andando e chegava num lugar assim, tipo um campo limpo, que não tinha mato, muito mato, tinha pouco matinho mais pequenininho. E nesse campo tinha uns pés de mandacaru com cada lapa de espinho, que era isso. E eu via no meio desses mandacarus, desses pés de mandacaru, outra espécie de palmeiras que colocavam umas frutas assim grandes como espigas, como umas espigas. E aí eu ficava pensando em pegar aquelas espigas e ver o que tinha dentro daquelas espigas, se realmente prestaria para comer. Que eu estava tipo vivendo no campo. Eu tô até lendo um livro a respeito disso, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu ia lá, né? Pegava uma espiga desse negócio lá, com todo o cuidado, que tava cheio de espinho por um lado, assim, pra não me furar naqueles mandacaru, dos espinhos grandes. Aí eu pegava, começava a desespaiar. Quando eu abria, tinha uma espécie de. Não era bem como uma espiga de milho. Parecia uma espiga de milho, não era bem uma espiga de milho. Parecia com uma espiga de milho, mas quando eu despaiava, que eu ia ver o que tinha dentro, tinha uma espécie de coisa parecendo com um arroz, sabe? Um arroz cozinhado, algo assim. E eu pegava e provava, e parecia um arroz cozinhado sem sal. Aí, nesse meu sonho, a minha mãe vinha se encontrar comigo. Parece que ela queria viver comigo ali no campo, sabe? Andando sem sair da cidade. Aliás, minha mãe não mora na cidade, ela vive mais no campo do que em lugar que tenha muito. Como é que eu posso dizer? Muita gente. Ela vive mais na roça, vive mais afastada assim de cidade. Cidade é só quando ela vem pra aqui, quando ela vai na feira, tirar dinheiro, essas coisas. E aí, a minha mãe tá com uma vista ruim, sabe? Aí eu ia, pegava essa espécie de arroz que tinha dentro dessa espiga, que não era de milho. Parecia uma espiga de milho, mas não era. Dentro tinha essa espécie de arroz, esse negócio. E aí eu dizia, ó mãe, come isso aqui, tu... E olha, pra tu ver como isso aqui parece com arroz. Aí eu dava pra ela e ela comia. Aí quando ela comia, ela disse, é mesmo. Ela dizia, é mesmo. Aí chegava outra mulher, comia. Aí chegava outro homem. Eu não me lembro se o homem comia, não. Mas ele estava num telefone falando com uma pessoa que estava falando pra ele que na cidade tava um caos. As pessoas estavam tudo com depressão, ansiedade. Tudo, as pessoas tudo, sabe? Os hospitais estavam lotados de gente. E não tinha cura pra nada. Ninguém era curado, ninguém... Sabe, tava aquele caos. Aí parecia uma pandemia, sabe? Mas não era uma pandemia realmente. Era outro tipo de acontecimento. E aí, quando a minha mãe comia essa espécie de arroz, ela ficava cega de guia, não enxergava mais nada, nada. Ela já tava com a vista, ela tá com a vista ruim. No meu sonho ela tava como ela é hoje. E quando ela comia essa espécie de arroz, ela ficava cega de guia, não enxergava mais nada. Aí quando ela ficava cega de guia, ela passava, assim que ela comia, ela ficava cega mesmo. Aí ela passava 2 dias cega sem enxergar nada. E depois a vista dela voltava enxergando como se nunca, nunca, nunca tivesse ficado com a vista ruim, nem tivesse ficado cega de guia. E aí, depois que ela recuperava a visão e tudo, aí nós saíamos andando assim para algum lugar. Aí depois eu falava com ela, eu dizia, mãe, que tal nós pegar essa palmeira, tirar de dentro desse chique-chique e começar a cultivar essa palmeira pra gente se alimentar. Que tem outras pessoas que estão com espécie de várias doenças que pode até essa palmeira curar essas doenças, essas enfermidades, assim como ela curou a visão da senhora. E aí nós começava a pegar aqueles brotinhos que tinha novinho e começava a juntar tudo pra gente tipo plantar. Vocês já viram roça de palma, de pitaia, essas coisas assim? Então nós começava a cultivar tipo um plantio assim.
E quando já estava um monte de coisa plantada, Giovana mete a mamadeira na minha cabeça e eu acordo e não tive mais sonho. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal. E já era de manhã, quando eu acordei, Giovana me aperrendo pra tomar leite. E aí eu despertei. Entendeu?